Boa tarde a todos e a todas. É com prazer, em nome da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, que retomamos o nosso ciclo de palestras, né, agora no ano de 2022, e é uma honra para nós, FISMEC, começar esse ano de palestras, esse novo ciclo de palestras, com uma palestra sobre inovação no Poder Judiciário, trazendo aqui para o nosso convívio, apesar de virtual ainda, mas trazer para o nosso convívio o professor Marco Bruno Miranda, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande referência no âmbito da inovação no Poder Judiciário. Quando conversamos no âmbito da SMEC sobre a temática, discutimos qual palestra a gente poderia começar o ano. O tema inovação, por estar extremamente relacionado inclusive com a atual gestão do tribunal. Pensamos no tema e imediatamente pensamos em quem seria o palestrante. E Beatriz sugeriu muito bem o nome do professor e, através dos contatos, conseguimos essa imensa alegria de tê-lo aqui conosco na SMEC. Professor Marco Bruno, colega mestre, doutor em Direito, coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, em Natal, professor da UFRN, integrante do programa de pós-graduação em Direito e atualmente exerce a função de juiz auxiliar da presidência do TRF da 5ª Região, membro do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, do Centro de Inteligência do Poder Judiciário no Comitê de Conciliação do CNJ e integra a Rede de Inteligência e a Rede de Inovação da Justiça Federal, além de formador da Infam. Esse é brevemente o currículo do nosso palestrante de hoje. Professor Marco Bruno, seja muito bem-vindo. Eu vou passar rapidamente a palavra para a nossa diretora pedagógica, doutora Beatriz Castro Rosa, para que ela também dê as boas-vindas ao senhor. Beatriz, você tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação, doutor Marco, tê-lo conosco. Espero que, em breve, a sua presença seja realmente física, né? Era a nossa intenção desde o início, mas por conta de razões, obviamente, de ordem sanitária, preferimos fazer esse evento de maneira virtual, mas foi um sucesso. Nós temos mais de 200 pessoas, né, inscritas para assisti-lo, todos muito ansiosos pelo compartilhar do seu conhecimento, uma pessoa que vem se dedicando realmente à inovação no Poder Judiciário, não só a pesquisa sobre a temática, mas colocar a mão na massa e realizar, né, que é o que mais nos tem atraído a sua atividade, doutor Marcos. Então, é uma felicidade tê-lo aqui, conseguir, né, uma agenda. Foi o senhor sempre muito solícito, mas a gente sabe também cheio de atribuições, né? Está aí como juiz auxiliar da presidência do TRF5, professor também, né, na Universidade Federal. Então, a gente está muito grato, né, pela sua presença, pela sua atenção, gentileza. Eu e a professora Mariana Dionísio, que já fala, que é a nossa coordenadora de pós-graduação, pesquisa e extensão, também está muito ansiosa pela sua presença, considerando que nós lançamos o edital, né, na nossa pós-graduação. Então, a nossa vontade, dentro em breve, vai se realizar. Então, seja muito bem-vindo à nossa casa, satisfação revê-lo, e passo a palavra para a professora Mariana também, para que ela possa saudá-lo. Bom, boa tarde a todos. Seja bem-vindo, doutor Marco Bruno. Espero que hoje seja uma tarde de muitas reflexões interessantes, de atualização. O nosso público, ele veio hoje, o seu nome foi muito forte ao convidar os participantes de hoje, e esses participantes estão todos interessados no que acontece agora com o direito, o que acontece com a automação do direito, quais são os novos rumos que a ciência jurídica vai tomar. Então, espero que hoje seja uma tarde bastante frutífera, agradeço a sua presença e fique à vontade para iniciar a sua fala. Muito obrigada. Eu que agradeço. Queria iniciar cumprimentando o doutor Alexandre, a professora Beatriz, a professora Mariana e todos os colegas, todos e todas colegas do Tribunal de Justiça do Ceará, além de outros que porventura estejam
aqui conosco e que integrem outras instituições. É um prazer enorme, eu vou falar, doutor Alexandre, como se estivesse presencialmente, é um prazer enorme voltar a Fortaleza, me sinto em Fortaleza, é um lugar em que eu sou tratado com especial carinho, sempre que tenho uma oportunidade, a alegria de estar presente nos eventos das mais diversas instituições, como também quando vou a turismo visitar os amigos. Já tive a oportunidade, inclusive, de estar com a professora Beatriz em evento na Unifor, e foi uma experiência muito enriquecedora. Inclusive, na época ele transmitiu quão impressionado fiquei com a universidade. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, acho que pela primeira vez no Tribunal de Justiça do Ceará, de cuja escola recebo as melhores referências já há muito tempo, referências que nos são repassadas pelos colegas da Justiça Federal do Ceará, que muito admiram o trabalho da SMEC. Então, eu já sou conhecedor do trabalho da SMEC já há algum tempo. Bom, eu tenho o hábito, a professora Beatriz sabe, de conversar de forma leve sobre o tema. O tema pode ser árido e pode ser leve conforme a abordagem que se faça. Então, eu termino não fazendo uma abordagem propriamente sistematizada. Eu conto histórias e a partir das histórias, né, as pessoas vão extraindo seus insights e a gente tem a oportunidade de debater um pouco esses insights. Então, vamos dizer que a gente tente aplicar aqui um pouco da metodologia de storytelling, que não deixa de ser uma metodologia inovadora na perspectiva do direito. Por isso, né, a professora Beatriz me perguntou qual vai ser o tema, qual vai ser o título da palestra, né? E eu sugeri, então, vocês estão visualizando o slide? Pronto. E eu sugeri que o título fosse o mesmo título que dei a uma palestra que, embora diferente, proferi no ano passado no Tribunal de Justiça do Pará. Seria um dia diferente no tribunal, né? E porque um dia diferente do tribunal, vocês vão ter a oportunidade aí de perceber durante a própria palestra. Eu não posso deixar sei que foi feita uma apresentação, mas não posso deixar de alguma forma, contar um pouco da minha trajetória, porque que o magistrado vai falar de inovação, né? Esses são talvez os temas vinculados sim à magistratura que tocam mais propriamente o meu coração, né? Então, sou, né, eu tenho o hashtag que está aí no centro do coração, eu sou magistrado, sou juiz federal desde 2003, aqui na 5ª Região, atuando nos estados, hoje no Rio Grande do Norte, né, mas previamente nos estados de Pernambuco e de Sergipe, igualmente. Vou contar um pouco como é que a coisa aconteceu, né? Por que falar em inovação, como é que eu cheguei à inovação. Tem uma parte curiosa, professoras Mariana e Beatriz, né? Porque eu acho que eu vou terminar contando o motivo, mas eu me tornei professor muito por conta dessa trajetória. Porque quando eu ingressei na magistratura, rapidamente eu ganhei uma reputação que era, não vou dizer que era considerada negativa, mas não era considerada a característica que mais se esperava de um magistrado, né? Eu terminei ganhando a fama de juiz gestor. Por quê? Porque as unidades em que eu atuava sempre estavam em dia, o serviço era bem prestado, etc. Mas parece que faltava aquela coisa de ser considerado um juiz profundo, reflexivo, como se o juiz que se dedicasse à gestão não fosse um juiz que aplicasse o direito em profundidade. Muito porque me parece que o direito aplicado em profundidade era reconhecido como tal quando eram proferidas decisões gigantescas com um elevado nível de erudição que não necessariamente refletia a profundidade do raciocínio jurídico. Algo que eu sempre efetivamente critiquei, né? E realmente, né, eu sempre me dediquei à gestão da vara, das varas em que atuei. Quando o CNJ, em 2009, criou a Meta 2, né, era a meta mais temida entre aquelas metas, né, a Meta 2 ainda existe, mas no primeiro ano foi uma meta temida pela grande maioria dos tribunais, porque não havia o hábito de se fazer gestão processual nas unidades jurisdicionais no Brasil. E eu me lembro que, na época, a 19ª Vara de Pernambuco, em que eu atuava, foi a única vara da Justiça Federal da 5ª Região que iniciou o ano com a meta cumprida, porque eu, há cerca de 1 ano e meio antes, criei, junto com os servidores, um projeto que eu chamei de processo de estimação.
É um nome esquisito, processo de estimação. Eu fiz um mapeamento dos processos mais antigos na vara, e aí a gente definiu que cada processo antigo seria um PET, seria um animal de estimação para o nosso conjunto de servidores. Então, cada servidor ganhou um PET, que era um processo de estimação, e a ideia é que o processo fosse objeto de cuidado todos os dias, que recebesse um carinho especial do servidor. Né? E o servidor tinha a obrigação, imagina, se você não trata bem o seu PET, você sabe o que acontece. Então, a ideia foi que o servidor tratasse bem o seu PET, que era o seu processo, e que o processo andasse. E se estabeleceu um consenso de que o servidor teria o direito de cobrar do outro servidor a movimentação mais rápida do seu processo se ele estivesse no setor respectivo. Para resumir a história, os processos mais antigos começaram a andar muito rapidamente, porque cada servidor cuidava bem do seu animal de estimação, do seu PET, do seu processo de estimação, e então a gente conseguiu trazer, né, o tempo de tramitação do processo para um tempo mais próximo do seu ajuizamento. Nessa época a gente conseguiu, é verdade que era uma vara de juizado, não tinha o prazo contado em dias úteis apenas, né, de acordo com o novo Código de Processo, não tão novo, né, do Código de Processo Civil em vigor, né, e sendo uma vara de juizado a gente tinha um rito mais informal. O fato é que a gente fazia correr em média o processo lá na 19ª Vara de Pernambuco, em 37 dias. É verdade que esse prazo, né, também tinha uma grande quantidade de processos que eram extintos sem julgamento de mérito por algum vício inicial, então isso trazia realmente, né, essa média mais para próxima do ajuizamento, mas a grande maioria dos processos a gente encerrava em 50 e poucos dias, era realmente um volume muito grande, porque a gente recebia cerca de 1.500 processos por mês e a gente rodava essa vara com muita facilidade. Né, para vocês terem ideia, a gente recebia de fato em torno de 1.500 processos por mês e tinha 3.500 em tramitação. Significa dizer que a gente rodava a vara em 2 meses e meio. Então, era considerado esse juiz gestor, e aí havia a ideia de que um juiz gestor fazia as coisas de qualquer jeito, né? A ponto de eu ter, doutor Alexandre, nessa época eu dividia o apartamento com, enfim, uma pessoa próxima a minha, que hoje é ministro do STJ, o ministro Ribeiro Dantas, que na época era desembargador do nosso tribunal. Né? E ele me via trabalhando, num determinado momento, ele teve a audácia de me chamar de tarefeiro, porque ele dizia que eu trabalhava ali, né, de forma industrial para manter aquele serviço em dia. Resultado, recentemente, quando ele chegou ao STJ, resolveu se preocupar porque pegou um gabinete congestionado de serviço, portanto, resolveu se preocupar exatamente em dar, né, dar vazão àquele volume de trabalho. E agora ele se orgulha de ser um dos ministros mais produtivos no STJ. E aí ele me disse, finalmente eu cheguei à condição de tarefeiro. Você está vendo? Você precisou chegar ao STJ para reconhecer a importância de gerir bem o seu gabinete. Né? Então isso era um valor que não era, né? Talvez ele tenha sido introduzido no Poder Judiciário com o CNJ. Então, eu sei que eu terminei me identificando com isso, e depois surgiu uma oportunidade de me envolver um pouco mais com tecnologia. Né? O nosso tribunal, em 2005, instalou o seu primeiro sistema de processo eletrônico, que era o sistema CRETA. Então, e veja as oportunidades, doutor Alexandre, que a vida nos concede. Né? Em 2005 ainda, surgiu a primeira reunião nacional numa tentativa de unificação dos sistemas de processo eletrônico da Justiça Federal. E naquela época a gente só tinha processo eletrônico no juizado. Então, somente o juiz do juizado, né, somente faria sentido o comparecimento nessa reunião para os juízes do juizado. E os juízes do juizado eram juízes, naquela época, aqui na Quinta Região, eram meio que considerados juízes de segunda classe. Eram juízes mais jovens, porque os juízes bacanas estavam nas varas cíveis. Na época a gente não tinha sequer, aqui em Natal, vara criminal especializada. Então, ninguém quis ir para essa reunião porque não era chique você tratar de tecnologia. Eu fui para essa reunião, terminei me envolvendo com o tema e me envolvi, de fato, com tecnologia, a ponto de ter participado da reunião em que se decidiu que o nosso Tribunal TRF da Quinta Região seria o tribunal piloto para desenvolvimento do PJE, que eu creio que é o sistema que também funciona no Tribunal de Justiça do Ceará. Né? Então, muito em função disso, o primeiro processo no Brasil, a primeira unidade jurisdicional no Brasil, em 2010, a receber uma distribuição de processo no PJE foi a vara vizinha aqui, a Quinta Vara Federal, a vara que está aqui no outro lado do andar, no terceiro andar da Justiça Federal, onde eu
trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Ele foi lançado aqui, o ministro Gilmar veio, na época, presidente do Supremo, para esse evento, e o processo foi distribuído. Eu lembro que, na época, depois eu descobri, anos depois, doutor Alexandre, que a turma lá do tribunal, que tinha sido responsável pelo desenvolvimento do sistema, né, resolveu que seria bacana se fizesse uma distribuição ao vivo na frente do ministro Gilmar. E aí eles ficaram com medo, deu um problema no sistema na véspera, passaram a madrugada resolvendo o problema e para evitar o vexame na frente, diz que o processo foi distribuído, mas na frente do ministro Gilmar, descobri 10 anos depois, foi uma distribuição fake, para que não houvesse uma falha. Eu disse, mas vocês são sem vergonha, quer dizer que foi fake. Eu disse, foi fake. O processo já estava distribuído minutos antes, a gente fez, e aí filmou, ou não sei, fizeram na base de treinamento, né, a repetição lá do procedimento, todo mundo bateu palmas, pronto, está inaugurado o processo eletrônico. Eu passei o tempo afastado depois da área de tecnologia, porque fui servir a Justiça Eleitoral, em 2009 fui indicado aqui para integrar o TRE do meu estado, do Rio Grande do Norte, depois voltei, eu passei 4 anos como titular e suplente, e aí, doutor Alexandre, em 2015 eu fui nomeado diretor do foro aqui da Seção Judiciária. A expressão diretor do foro ela é importante que seja melhor esclarecida para os colegas da Justiça Estadual, para que se compreenda como ela exige do juiz em termos de gestão. Por quê? Como nós somos um tribunal descentralizado, porque temos jurisdição sobre 6 estados, na verdade, o diretor do foro na Justiça Federal é um mini presidente. O orçamento é descentralizado, a gente não tem dependência quase que nenhuma do tribunal, tem dependência, claro, correcional, etc. Mas a gente, em termos orçamentários, o orçamento é descentralizado, alguns serviços são providos diretamente do tribunal, como o próprio PJE, mas de resto, né, o diretor do foro, no caso do Rio Grande do Norte, recebe em torno de 150 milhões de reais por ano, né, e ele paga folha, deve ficar em torno de 10 milhões por mês, né, acho que gira em torno disso, constrói prédios, licita, garante a segurança, celebra convênios e lida também com parte da política de tecnologia. Então, né, eu terminei retomando a experiência anterior em termos de tecnologia, agora com autonomia. Não é tanto dinheiro, porque a maior parte do dinheiro permanece no tribunal, mas a gente tem alguma autonomia, sim, aqui para lidar com o tema. E aí, em 2017, então, assim, para mim foi uma experiência fascinante em termos de gestão. Em 2017, a gente terminou, num evento da JUF, da nossa associação, a gente terminou decidindo que o tema é inovação, né? Só para explicar esse evento, é o Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica da Justiça Federal, que nesse ano se realizaria pela segunda vez, eu acho, segunda vez, se realizaria pela segunda vez. A gente decidiu que o tema inovação seria o foco do evento. Muito por conta da experiência de uma colega do estado de São Paulo, que também fazia parte da mesma comissão, eu faço até hoje parte da comissão desse evento, a colega Luciana Ortiz, que estava fazendo um mestrado em gestão pública na Fundação Getúlio Vargas. E ela havia, nessa época, cursado uma disciplina lá no âmbito do mestrado, no mestrado profissional, uma disciplina de inovação aplicada ao setor público. E ela ficou fascinada com isso, e quando assumira ela própria como vice-diretora do foro da Seção Judiciária de São Paulo, eles resolveram criar uma política de inovação. No contexto desse evento, havia sido inaugurado alguns dias antes, mas nos foi apresentado o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. Fomos fazer aquela visita, entramos no Fórum Pedro Lessa, que fica ali na Avenida Paulista, e quando, né, eu me deparei com aquele local que, diga-se de passagem, ficava no segundo subsolo, eu fiquei absolutamente maravilhado com aquilo. E eu disse, minha querida, que lugar formidável é esse? Um detalhe interessante é que era um tema tão novo que, na verdade, o custeio do laboratório foi feito pela associação. A Associação dos Juízes Federais de São Paulo doou 38 mil reais, se não me engano, à época, para que esse laboratório fosse implementado, porque havia receio do que o tribunal diria em relação ao tema. E aí, eu achei aquilo fantástico, eu disse, eu acho uma pena que você instale um negócio desse no subsolo, no segundo subsolo, porque, para mim, isso era para estar na entrada no prédio, porque eu enxergo esse ambiente como um ambiente absolutamente fundamental em qualquer fórum brasileiro.
Tanto que vocês vão ver mais adiante num slide, aqui no Rio Grande do Norte a gente colocou o laboratório aqui em Natal, e em cada fórum do interior a gente tem uma sala de inovação. Depois eu explico o motivo. O fato é que eu disse, minha querida, eu sou doido. Você escreva que daqui a 2 meses o Rio Grande do Norte tem um ambiente como esse. E dentro de 2 meses a gente estava inaugurando aqui no Rio Grande do Norte aquele que seria o segundo laboratório de inovação da Justiça Brasileira. Eu fiquei tão desesperado por isso que na época eu estava, doutor Alexandre, me mudando, professora Marina, e quando saí do apartamento anterior, antes de ceder para o novo proprietário, como o novo proprietário não tinha pedido nada, né, ele iria depenar de qualquer forma o apartamento, eu autorizei a equipe de engenharia daqui da Justiça, eu disse, vá no apartamento e depenem. Tirem tudo que vocês acham que interessa. Então, parte do laboratório é composta de itens que foram retirados do meu apartamento anterior. Então, tem um lustre do meu apartamento, o nichozinho que ficava em cima do berço das minhas filhas. Então, é tudo. E assim, a gente conseguiu fazer esse nosso laboratório aqui com basicamente R$6.000 doados pelo Sistema Indústria do Rio Grande do Norte. A gente foi conversar com eles. E nós estávamos em parceria, oferecendo aqui uma especialização de gestão do Poder Judiciário com a Faculdade de Indústria, e a gente disse, a gente precisa de patrocínio porque nós queremos vender para vocês segurança jurídica. E para a gente vender segurança jurídica, a gente precisa ter uma postura inovadora aqui. Eu sei que eles nos ofereceram, fizemos uma pequena reforma que custou R$5.000 a cargo do nosso orçamento, e em 2 meses a gente realmente inaugurou esse laboratório. E desde então, realmente, eu venho me dedicando com afinco ao tema, né? Como vocês já devem ter percebido, eu atuo já em definitiva há bastante tempo, e sou natural desse estado que tem esse formato de elefante, que é o Rio Grande do Norte. Atualmente estou cedido à presidência do tribunal na condição de juiz auxiliar. Porém, o cargo mais importante que eu ocupo é esse aí, que é o cargo de pai. Eu trago a minha família, acho importante para estabelecer uma relação de empatia, que é um valor fundamental para a inovação. Sou casado com Daniela, essa que está ao meu lado, que é promotora de justiça no estado de Pernambuco. Minha vida é um pouco complicada, compartilhando os valores familiares entre 2 estados, né? E essas são minhas 3 filhas, Laura, Isabel e Clara. Pelo que vocês estão podendo perceber, Isabel e Clara são gêmeas. Eu as trago também, sobretudo as minhas filhas, porque as histórias delas são muito engraçadas e são a grande inspiração para justamente tentar inovar no trabalho aqui na Justiça. Eu também, como referido, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, que eu reconheço como sendo o principal título depois do de pai, eu adoro ser professor. Essa foto aqui, eu até acho que comentei, não foi, doutor Alexandre, antes, de como mês passado, a gente estava em aula online, estamos ainda em aula online na UFRN, e esse menino entrou em sala de aula, quando abriu a câmera, eu vi que ele estava nesse ambiente aqui por trás. Eu disse, você está na UFRN? Ele disse, tô, professor, vim resolver aqui alguma coisa, estou assistindo a aula daqui. Eu enlouqueci. Como um grupo apresentaria um trabalho logo em seguida, eu fechei a câmera, disse, vão apresentando, peguei o carro e fui dar aula lá com eles. Então, essa foto é recente, voltei ao UFRN depois de 2 anos. E eu trago também essa informação porque esse contato com a academia é um contato muito proveitoso para que se inove, porque você está em contato realmente com novas ideias. E um dos grandes ativos que eu tenho percebido no processo de inovação na Justiça Federal do Rio Grande do Norte e agora da 5ª Região tem sido as inúmeras parcerias com universidades. Inúmeras parcerias com universidades, inclusive, doutor Alexandre, pela facilidade de contratação. Então, hoje, por exemplo, a Justiça Federal tem um projeto em residência em tecnologia da informação, é um curso de pós-graduação lato sensu na área de tecnologia, porém voltada à programação ao desenvolvimento de iniciativas de ferramentas tecnológicas para a justiça. Então, os alunos, um dia por semana, cursam as disciplinas na UFRN, e nos demais dias eles recebem uma bolsa que é paga por nós para desenvolverem aqui, trabalharem na área de sistema, de infraestrutura, etc, etc, etc. E muito do nosso êxito na área de tecnologia, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, eu tive um enorme orgulho quando escutei, certa vez já foi chamada de Silicon Valley da Justiça Federal, um órgão minúsculo, muito por conta de parcerias como essa. Agora o nosso tribunal fechou uma outra parceria também com a UFRN, com uma residência regional. Esse ficou muito bacana, porque eu vou mostrar mais adiante, o tribunal agora criou uma rede de inovação. E esse me parece que é
um aspecto importante a ser, fica a minha sugestão, assimilado por qualquer tribunal. Não adianta, sobretudo aqueles que atuam aí na área de inovação, não adianta você criar uma estrutura de inovação centralizada, porque um ativo importante da inovação é a capacidade de colaboração. É a capacidade de colaboração. E para que você potencialize a capacidade de colaboração, uma instituição como o Poder Judiciário precisa atuar em rede. Então, no nosso caso, nós não temos aqui na Quinta Região, professora Mariana, professora Marina, desculpa, professora Marina, estava chamando Mariana, professora Marina, doutor Alexandre, nós não temos nenhum laboratório suntuoso, mas nós temos 7 laboratórios, para além das salas que alguns fóruns vão ter. Nós vamos ter um no tribunal, temos um na seção judiciária de Pernambuco, um na seção judiciária do Ceará, um na seção judiciária do Rio Grande do Norte, um na seção judiciária da Paraíba, um na seção judiciária de Alagoas e um outro na seção judiciária de Sergipe. Um em cada local, cada qual com a sua autonomia. Nós realizamos um evento em parceria com a empresa que fomenta a inovação na área judiciária, que é o Judiciário Exponencial, no mês de agosto do ano passado. É muito interessante ver a configuração do evento, porque a gente vê uma relação de absoluta horizontalidade entre os laboratórios, cada um com a sua participação assegurada, segundo o valor que agregou, né, a nossa instituição como um todo. Então, teve um momento em que a gente fez o tour pelos laboratórios, a gente saía de cidade a cidade, agora vamos ao laboratório do tribunal, agora vamos ao laboratório de Sergipe, né? Recentemente, celebramos uma parceria na área de inteligência artificial também com a Universidade Federal de Campina Grande. Essa parceria foi celebrada em pé de igualdade entre o laboratório do tribunal, a UFCG, e o laboratório da seção judiciária de Sergipe. Então, o tribunal, né, e a seção judiciária de Sergipe atuam, né, sem qualquer relação hierárquica no contexto da colaboração que se estabeleceu. Então, é muito interessante porque, eventualmente, vocês podem estudar, se eventualmente faz sentido vocês terem uma filial, ainda que seja o mesmo laboratório, uma filial em Juazeiro do Norte, uma filial em Sobral, uma filial num local em que, enfim, uma política de inovação que abranja todo o potencial de agregação de valor do Tribunal de Justiça do Ceará, porque é muito importante, quando se trata de inovação, que a gente não esqueça o que pode agregar o servidor que está lá na comarca de Crateús, lá na comarca de Itauá, lá na comarca de Maracanaú. Eu estou meio que imaginando que são comarcas, porque são locais que têm vara federal, mas enfim. Então, todos os que podem efetivamente, né, agregar valor ao serviço judiciário que é prestado. Eu costumo, inclusive, dizer, a gente no início associava muito a ideia da inovação a um laboratório físico, né? Mas a gente percebeu durante a pandemia que inovação realmente é uma ideia, né? E aí conseguimos criar mecanismos. Hoje, por exemplo, nós temos um dos nossos laboratórios ainda sem sede física, salvo engano, o de Alagoas. Alagoas está sem sede física ainda, mas é considerado um laboratório virtual por portaria, e a gente aplica basicamente as metodologias, tem a equipe formatada, etc. Eles ainda estão em fase de planejamento da construção do laboratório, muito por conta da pandemia, mas o fato é que ele existe, e ele está com projetos. Tanto que uma outra parceria que a gente firmou foi com a Universidade Federal de Alagoas, uma parceria firmada por um laboratório virtual, também na área de tecnologia. Temos também uma parceria com a UFPE na área de eficiência energética, para melhorar a nossa, enfim, a nossa performance e estimular a ideia de sustentabilidade no âmbito da região, enfim, né? E aí fica, né, professora e doutor Alexandre, fica a dúvida, por que não tem nenhuma parceria com a Universidade Federal do Ceará ou com a Unifor? É verdade, estamos devendo a parceria, inclusive já conversamos aí com o doutor Alcides, que é o diretor do Foro do Ceará, para que a gente tenha uma parceria, porque a gente acha que é importante também se trabalhar na perspectiva da diversidade, né, para que a gente possa abranger enfim, todo o potencial que a região jurisdicionada pelo nosso tribunal pode oferecer. Inclusive, a gente fez, achou bacana e fez questão de estimular a parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, porque a gente achava que era muito simbólico para uma política de inovação que a gente tivesse parceria com a universidade sediada no interior da nossa
região. Ou seja, né, a gente visse a inovação na área judicial brotada do sertão. A gente acha que é muito emblemático porque a gente, querendo ou não, culturalmente associa o sertão ao atraso da nossa região. É como se aquilo que houvesse de positivo na nossa região estivesse no litoral, e isso não deve ser verdade. Por fim, o que eu mais gosto de fazer, basicamente, é viajar, né? E aí eu tive a oportunidade aí de andar de balão no Egito, e aí eu trago a foto porque me deu uma sensação de que nada me era inviável. E essa é uma sensação importante para você desenvolver a capacidade de inovar. Quando eu assumi aqui como diretor do fórum, tive uma conversa aqui com a equipe, e aí vejam como isso é importante para romper as barreiras burocráticas que instituições como a Justiça nos impõem. Eu disse, minha gente, olha, estou assumindo aqui a direção do fórum, mas eu penso que a gente precisa repensar a nossa cultura institucional. Hoje nós trabalhamos aqui com a cultura do não. Nós trabalhamos com a cultura da inacessibilidade. Então, se um servidor, por exemplo, reparem como funciona hoje. Se um servidor chega no setor de pessoal aqui para fazer uma determinada postulação, o servidor que o atende está empoderado a dizer não. Ele pergunta ao superior quando ele precisa dizer sim. Nós vamos inverter essa ordem. A partir de agora é proibido dizer não. É proibido dizer não. Você está empoderado a efetivar o direito do servidor e você está proibido de dizer não. Se você não conseguir efetivar o direito porque achar que não há respaldo legal, você vai precisar pedir autorização ao seu superior para dizer não. Eu disse, basicamente, aqui no início, só quem diz não a um servidor sou eu. Da mesma forma, se vier um requerimento externo, fora de um fluxo, de um jurisdicionado, só quem diz não ao jurisdicionado aqui sou eu. Você está empoderado a atender a postulação do jurisdicionado. Por mais que não haja precedente, se não houver ilegalidade, você vai atender a postulação do jurisdicionado. E isso é algo incrível, porque a cultura institucional é um dos maiores entraves à inovação numa instituição como o Poder Judiciário. Essa cultura do não é uma cultura do determinismo. É uma cultura do engessamento, a cultura da impossibilidade da transformação. E era justamente isso que a gente precisava, que a gente queria mudar naquela época. Eu queria contar, falei já muito de mim, de certo modo até um tanto egocêntrico, né? Mas eu queria trazer a história de uma pessoa que eu conheço, o doutor Alexandre, que era apaixonada pela natureza. E de uma hora para outra resolveu mudar. Então ela gostava de ficar, né, de viver uma vida mais contemplativa, de um contato mais bucólico, né, com o ambiente. Enfim, era uma pessoa, de certo modo, mais desprendida, né, que realizava suas atividades sem a necessidade de uma estrutura muito grande, né? Então, uma pessoa que onde quer que estivesse, fazia o que tinha que fazer. Essa pessoa, de uma hora para outra, precisou de um espaço físico. Por algum motivo, precisou de um espaço físico. Esse espaço físico não era propriamente tão suntuoso. Ela perdeu esse contato com a natureza e depois, a partir de então, resolveu, né, pelo menos ter um imóvelzinho, um local em que pudesse realizar suas atividades. Depois, de uma hora para outra, essa pessoa viu que poderia ter uma estrutura ainda mais imponente. E aí ela percebeu que ela gostava de palácios, de lugares, né, realmente mais suntuosos, que pudessem mostrar o quão importante ela era perante a sociedade. E essa pessoa é assim até hoje. Sendo que essa é uma pessoa mais velhinha, é uma pessoa cuja vida remonta a tempos imemoriais. Essa pessoa, professora, é a justiça. A justiça começou a funcionar nos períodos mais remotos. Isso é algo que a gente extrai, por exemplo, da obra de um professor francês chamado Robert Jacot, da Sorbonne. Ele tem uma obra muito bacana sobre arquitetura judiciária, né? Vocês viram que eu coloquei o slide aqui de Game of Thrones de um castelo, né?
E esse castelo representa basicamente um determinado momento da justiça, porque os julgamentos, nos períodos mais remotos, diz o Robert Jacot, eram realizados ao ar livre, em contato mais estreito com a natureza, né? E aí ele dizia, próximo de pedras ou de árvores que representassem a vida. Ali eram realizados os julgamentos. É verdade que naquela época o próprio contato da humanidade com a natureza era mais estreito, e também não custa lembrar que nessa época o próprio direito tinha uma feição mais religiosa, né? Apresentava um fundamento religioso. Na Idade Média, a justiça deixou de ser realizada nesse formato e começou a ser realizada naquilo que o Robert Jacot chama de town halls. A gente foi imaginar direitinho, pensar aí numa cidade bacana na Europa, você chega ali em Bruges, na Bélgica, né? Quando ali no centro de Bruges você tem a Market Square, a Praça do Mercado. E na Praça do Mercado, em Siena, por exemplo, você também tem uma praça bacana. Isso a gente sabe, foram locais que terminaram se formando com, né, com o surgimento do comércio ali no final da Idade Média. Mas o fato é que nesses ambientes terminou se formando ali uma aglomeração, um termo que está muito na moda hoje, se formando uma aglomeração com a construção de pequenos sobrados de imóveis de 2 andares. E nesses imóveis começaram a ser instalados, nesses town halls, os prédios públicos daquela época, os prédios da administração, inclusive os prédios da administração da justiça. Então, aquela justiça que não precisava de um prédio para ser exercitada, ela passou a ser exercitada nesses town halls, e nesses town halls, nesse sobrado, no andar de baixo ficava a prisão, né, era o local em que as pessoas ficavam custodiadas, e no andar de cima havia uma sala de audiência, como se fosse um plenário do júri, onde os julgamentos eram realizados. Só que, de fato, na Idade Moderna, a justiça passou a ser exercida em palácios, porque aquele era o momento do apogeu do Estado, né, com a centralização do poder político. A justiça, querendo ou não, tinha como titular maior o próprio monarca, então o brilho do monarca se refletiu também nos prédios judiciários. É verdade, eu não critico tanto, né? A gente precisa fazer essa reflexão, mas eu não critico propriamente esse recurso esse recurso, esse recurso simbólico à arquitetura de um palácio no que se refere à justiça, porque existem alguns valores, né, da justiça que podem fazer que de certo modo guardam uma certa relação com esse tipo de arquitetura, né? Porque se diz, mas um palácio implica distanciamento efetivamente da população. Mas é verdade que nós temos um traço da nossa atividade que é a imparcialidade, como também a independência. Então, do ponto de vista ético, talvez até faça sentido, né, que você tenha, né, um prédio que de certo modo mostre que a justiça precisa ter um certo afastamento, por exemplo, do conflito, para que possa bem decidi-lo. Mas o fato é que naquela época aquele palácio foi concebido para expressar o brilho do Estado e, portanto, o brilho da justiça como um valor também supremo, junto com o rei que dela era titular, para a sociedade. O grande problema é que aquele distanciamento de outrora não é necessariamente o que se quer hoje na perspectiva da população. Então, realmente, a ideia de suntuosidade da justiça é uma ideia que hoje, se não foi colocada em xeque, ela pelo menos merece uma reflexão. Inclusive porque a justiça durante a pandemia não foi prestada de dentro desses palácios. A justiça foi prestada nessas caixinhas que estão diante de nós nas telas. Então, nesse sentido, a justiça, que era um prédio, se evidenciou durante a pandemia como um serviço. E vejam como a justiça funcionou bem durante a pandemia. Quando a gente reflete sobre isso, não significa dizer que a gente vai por completo, isso é muito importante, minha gente, porque inovação significa agregação de valor e a superação de um determinado paradigma, mas não a desconstrução completa da identidade de uma instituição. Não significa, não se deve, inovação não é esculhambação, não é você desconsiderar todo o traço histórico de uma determinada instituição, mas significa admitir
que existe a possibilidade de uma mudança de modelo em relação à atividade que é prestada. Agora, o que eu acho fantástico é a gente verificar que a justiça deixa de ser um prédio e passa a ser um serviço. O Richard Susskind, que é um professor em inglês, tem uma reflexão né, da justiça como serviço, mas, na verdade, é uma reflexão que meio que atrela a justiça, a prestação jurisdicional, à tecnologia. No meu entender, termina sendo muito mais do que isso. Termina sendo um dado cultural importante. A justiça não é mais a espada que está acima da população impondo sua autoridade. É basicamente aquele serviço que dialoga com a população e que exerce a autoridade de forma democrática e com humildade. A humildade, a autoridade que é exercida pela justiça tem por objetivo servir a população e não algo que de fato acontecia na perspectiva moderna, que impunha à população um modo de vida. Então, essa é uma reflexão realmente importante. Agora, o que é curioso é que a justiça, a gente pode dizer que isso é culpa da justiça brasileira, minha gente, não nos enganemos. Esse é o prédio em que eu trabalho, um prédio em que eu estou agora. É o prédio da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Eu chamo de fofinha, já hoje eu chamei, porque eu adoro esse lugar, adoro esse lugar. Um dia desse eu estava pensando, se um dia eu for promovido a desembargador e postularei esse direito, eu fiquei imaginando assim, como eu vou sentir saudade, porque eu adoro realmente esse lugar. Mas vejam que naquela história que eu contei sobre a arquitetura judiciária, eu deixei de dizer que esses palácios da justiça que foram popularizados ou que foram disseminados durante a Idade Moderna, normalmente têm uma arquitetura muito semelhante a essa. É um prédio que vai apresentar uma suntuosidade horizontal, normalmente com colunas, e um prédio realmente muito imponente. Normalmente é um prédio muito bonito. Então, esse é o prédio em que eu trabalho. Vejam o prédio da Suprema Corte Popular da China. Vejam que é um prédio que apresenta uma suntuosidade horizontal com colunas. E o que é curioso é que é uma Suprema Corte Popular, né? Porque é um regime comunista. No regime comunista, talvez a gente imaginasse, já que não se trata de um regime que, de alguma forma, admite a desigualdade, como é o regime capitalista, a gente poderia imaginar que a arquitetura judiciária seria diferente, mas a arquitetura é rigorosamente a mesma. Se a gente for verificar, vá no Palácio da Justiça em Paris, é do mesmo jeito. A Suprema Corte dos Estados Unidos é parecido. O Tribunal Constitucional da África do Sul é do mesmo jeito. O tribunal mais elevado da Austrália é da mesma forma. A Suprema Corte de Justiça da Nação Argentina é do mesmo jeito. Os prédios em geral os prédios judiciários em geral seguem essa arquitetura, né? E aí no contexto, doutor Alexandre, professora, no contexto desse serviço judiciário que se forma, eu queria contar uma outra história. No início da minha carreira, às vezes quando doutor Alexandre, eu imagino que aconteça a mesma coisa aí no Tribunal de Justiça do Ceará, com todo respeito aos novos colegas. Mas os novos colegas às vezes reclamam de volume de serviço, de estrutura. Calcule na época em que a gente ingressou. Estou imaginando, estou achando que o senhor é um pouco mais novo do que eu. Eu ingressei em 2003. Isso a gente, obviamente, que a gente escuta, né? Eu estou agora na SMEC e a gente, obviamente, verifica os colegas falando isso e tudo, mas os nossos mais antigos, né, desembargadores, tudo, quando contam as histórias do que pegaram, então a gente vê realmente o que era a dificuldade, né? É impressionante, né? Nós estamos no mar de rosa. Pois é. Quando eu ingressei, o volume de serviço era muito superior ao atual. E aí, nessa época, ainda tinha um detalhe importante, porque fazia pouco tempo que haviam sido criados os juizados especiais federais, que não tinham realmente a devida estrutura. Foi também um período de ampliação da Justiça Federal com a construção, enfim, com a implementação de novas subseções judiciárias, com fóruns improvisados, enfim. E, em particular, em Alagoas, o volume de serviço era inacreditável. Então, era muito comum que a gente fosse obrigado a realizar mutirões lá na seção judiciária de Alagoas. Então, eu, como sou amigo dos colegas de lá, eu terminei
assim, sendo um participante frequente dos mutirões da Seção Judiciária de Alagoas. Numa determinada ocasião, não era o meu primeiro mutirão, eu terminei indo para Arapiraca, e esses mutirões aconteciam, doutor Alexandre, no fim de semana. Você chegava na quinta-feira à noite, você tinha 40 audiências no sábado, na sexta, 40 no sábado, 40 no domingo, você voltava para a sua sede. Num determinado sábado à tarde, eu estou, num determinado sábado à tarde, eu estou estou fazendo uma audiência, já bastante cansado, e me aparece, bom, apregam lá um processo, era um benefício de prestação continuada, né? Uma ação, portanto, proposta por um cidadão contra o INSS, uma cidadã, para ser mais preciso, que alegava estar em situação de miserabilidade e alegava estar doente, incapaz para o trabalho. E aí eu disse, né, fui olhar, disse, dona fulana, aí a pessoa que estava lá disse, não, dona fulana não veio. Eu disse, gente, mas por que não veio? Ela na verdade, ela é a minha irmã, ela não veio porque ela não tem condições de vir. Aí eu fui olhar o laudo. O laudo basicamente dizia que ela tinha esquizofrenia. E eu disse esquizofrenia, mas esquizofrenia impede a pessoa de comparecer. É muito comum a gente receber aqui pessoas com esquizofrenia, as pessoas comparecem normalmente, e a senhora sabe que o comparecimento é obrigatório, né? Ela disse, doutor, é porque realmente ela é muito doente. Eu disse, senhora, desculpa, eu acho que eu vou ter que extinguir o processo, porque realmente eu não sei se justifica. Ela disse, deixa eu mostrar uma foto. Ela mostrou a foto, professora. Quando eu olhei a foto, fiquei desorientado. Eu disse, senhora, mas ela está numa jaula. Disse, doutor, como a gente não consegue contê-la, a gente resolveu construir uma jaula no quintal de casa e ela mora nessa jaula. Eu, senhora, não diga um negócio desse. Não diga um negócio desse. Aí os juízes sabem o que é que fazem nessa hora, quando se emocionam, né? Saem da sala, vão no banheiro, as lágrimas caem, né? Lavam o rosto, voltam para a sala de audiência. Senhora, ela não pode ficar nessa jaula. Não pode, mas era sábado à tarde. Com o detalhe que eu não sabia, com o detalhe, né? A audiência acontecia em Arapiraca, porque a minha vontade era tirar da jaula na mesma hora. E aí onde a gente, e o que é que eu ia fazer? Só se eu levasse comigo para Natal, né? Num sábado à tarde, mas ali ainda tinha um detalhe, ela não morava em Arapiraca, porque a nossa jurisdição é regional, ela morava em outra cidade. Eu teria que me deslocar para essa outra cidade sem saber o que fazer com aquela senhora. Tentei descobrir quem era o promotor, na época o Ministério Público de Alagoas não tinha site, não consegui resolver nada. Expedi um ofício para o promotor, naturalmente houve acordo, mas enfim, doutor Alexandre, eu perdi contato daquela senhora. Mas teve algo que me impressionou muito naquela senhora, é que aquela senhora estava perdendo as feições humanas. Aquela senhora estava adquirindo feições de um animal. Me lembrou muito, quando na época da infância a gente ia para a festa de padroeira, por exemplo, em Saramirim, que é uma cidade aqui vizinha onde minha avó morava, eu ia para a festa de padroeira, tinha o parque com aquela atração Monga Mulher Gorila, né, que é o tema aí do slide. E me lembrou muito daquilo, eu terminei fazendo depois daquilo um estudo, eu descobri que a mulher gorila, na verdade, aquela atração, é uma atração inspirada numa história real. Era uma senhora mexicana chamada Júlia Pastrana, que tinha uma doença congênita, né? Essa doença lhe fazia nascer pelos, e ela lhe fazia nascer pelos, e por isso ela resolveu ganhar o pão dela se apresentando em parque de diversões para mostrar que ela era uma figura estranha na perspectiva daquelas pessoas, né? Algo tão desumano quanto o arremesso de Anão, né? Que terminou ensejando o debate na justiça francesa sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu sei que eu fiquei tão constrangido com aquilo e muito frustrado porque eu não consegui resolver aquilo, embora dentro de minha competência o que me cabia efetivamente seria assegurar o benefício, mas era muito pouco, né, doutor Alexandre, para aquilo. Não acha, professora? Eu sei que aquela é a maior frustração da minha carreira. Já me disseram que é besteira minha, mas eu não acho. Eu acho. E aí, aquilo ali teve uma consequência importante para a minha vida pessoal. Aquela senhora se tornou o meu propósito para trabalhar como juiz. Todos os dias. Hoje de manhã, eu cheguei aqui, como faço todos os dias, e eu pensei hoje, eu vim aqui trabalhar para que nunca mais eu veja uma pessoa naquela situação. Ela virou de certo modo, o meu propósito. Em função dela, eu realizo o meu trabalho. Porque não adianta a gente achar que
sabe, eu estou aprendendo, por exemplo, agora a programar. Resolvi nosso tribunal através da escola e na IFAM também nós promovemos a mesma iniciativa. Eu estou coordenando, terminei não dizendo, mas eu estou coordenando na IFAM, junto com 2 colegas, a primeira especialização em jurisdição inovadora, né, que é algo que não tem parâmetro, talvez, no mundo. E lá nós oferecemos um módulo facultativo de ciência de dados e programação em Python voltada à área judiciária. E o mesmo curso a gente ofereceu aqui na nossa escola. Eu estou aprendendo a programar, porque eu acho que preciso para o futuro. Né? Na verdade, para o presente já era para ter aprendido. Ok, pode ser algo muito inovador, mas não faz sentido que eu aprenda a programar em Python, que eu empregue tecnologia na prestação jurisdicional, se o foco não for aquela senhora. Então, aquela senhora é o motivo pelo qual eu vou recorrer à tecnologia para implementar determinado modelo de trabalho, é o motivo pelo qual eu vou implementar uma política de gestão de pessoas. Então, se eu tenho, a gente aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem um laboratório de desenvolvimento humano. Por meio desse laboratório, a gente trabalha a inteligência emocional dos nossos servidores, estuda, né, a partir, enfim, de um marco científico, né, da psicologia, como formar melhores equipes dependendo do perfil comportamental de cada juiz e servidor. Né? Eu descobri, por exemplo, meus próprios perfis comportamentais, mas não faz sentido. Eu sei que é uma coisa muito bacana, muito inovadora, mas não faz sentido a gente implementar se o nosso objetivo não for prestar um melhor serviço para aquela senhora, para que aquela cena não se repita. Então, deixo a dica aqui para os colegas do Tribunal de Justiça do Ceará, encontrem o seu propósito, sendo certo que o seu propósito precisa se confundir com o drama de um jurisdicionado. E, na verdade, esse caso me introduz àquele, doutor Alexandre, que eu reputo como o princípio fundamental da inovação judicial, que é o princípio da centralidade no jurisdicionado. Você agrega valor se você transforma. Como é que você vai descobrir o caráter inovador de uma determinada iniciativa sua? Você vai verificar se a realidade de alguma forma é modificada, mas, sobretudo, se aquela modificação da realidade está centrada no jurisdicionado. O jurisdicionado é basicamente o ser humano que postula perante o poder judiciário. E vejam que isso pode ocorrer com coisas muito simples, professor. E aqui eu trago uma outra história também. A história é basicamente esta. Eu, ainda em 2003, tinha acabado de ingressar na Justiça Federal, na Seção Judiciária de Pernambuco, e a gente recebeu o corregedor do tribunal. Em 2003, fazia menos de um ano que os juizados especiais federais tinham sido implementados. Eu não preciso dizer que os juizados tiveram um impacto muito grande na justiça, porque começaram a aparecer pessoas diferentes, né? O dia passou a ser diferente na rotina do fórum, porque as pessoas carentes começaram a frequentar os fóruns federais. O que era a Justiça Federal? Era a justiça elitista, uma justiça de empresários que deixavam de pagar os seus tributos, de funcionários públicos que postulavam aqui os seus direitos, ou de criminosos do colarinho branco. A partir dos juizados especiais federais, nós recebemos os miseráveis, como aquela senhora do interior de Alagoas. E aí eu escutei, doutor Alexandre, com todo respeito ao magistrado que já faleceu, do corregedor do tribunal, que o juizado tinha enfeiado o prédio da Justiça Federal de Pernambuco. Ou seja, ele tinha um incômodo em relação às pessoas que frequentavam o prédio. Sendo que, de fato, o juizado nos impôs ali um dia diferente. Né? E às vezes a gente não percebe como a gente pode potencializar esses desafios, porque, assim, por exemplo, aquele prédio suntuoso sequer é adaptado para pessoas mais carentes. Aqui a gente tem dificuldade com pessoas que não aguentam o frio do ar-condicionado. A gente, por exemplo, tem aqui uma banquinha, uma mesinha. Aqui, como tem shopping, posso ajudá-lo? Porque as pessoas se perdem no fórum, as pessoas não sabem andar, têm medo de andar de elevador. Então, a gente tem uma pessoa só para ajudar as pessoas a circularem no prédio. E aí, eu sei que a gente também, claro, para além das pessoas carentes, um grupo muito diferente, muito interessante, também começou a frequentar o prédio. As crianças. Por quê? Porque as pessoas que vinham para as audiências não tinham com que deixar seus filhos. E se esse prédio é opressivo para os adultos, calcule para as crianças carentes. Hoje, inclusive, eu tive um dado interessante que eu vou contar pela primeira vez aqui na palestra. E aí, a gente começou a ter o desafio, quando eu assumi como diretor do foro. Veja como essa época foi rica para a gestão. Eu fui circular por todos os nossos fóruns para ver o que precisava, enfim, o que precisava ser mudado. Então, eu me deparei com brinquedos
que um servidor havia levado para a área de espera da audiência na subseção de Caicó. E eu perguntei o que é esse negócio aqui. O povo teve medo, era um negócio diferente, novo diretor do foro. Ele disse, não, a gente tira, a gente não, deixa aí. Eu achei essa ideia fantástica. Quem foi que fez isso? Foi o servidor Daniel Kaiser. Faça um elogio nos assentamentos funcionais pela ideia do servidor. Anote aí. A partir de agora, todos os fóruns da seção judiciária do Rio Grande do Norte terão brinquedotecas. Essa ideia é genial. Assim fizemos. Quando a gente foi instalar a segunda, no caso, brinquedoteca em Natal, depois a gente caprichou a de Caicó, que em tese seria a primeira, era uma brinquedoteca improvisada, hoje tem realmente uma brinquedoteca. Aí a gente não sabia o que fazer, como é que a gente vai comprar brinquedo, né, minha gente? Como é que a gente vai comprar brinquedo com orçamento, o que é que iam dizer? Nessa época, os servidores aqui da Justiça estavam em greve e queriam fazer um protesto ali na área do estacionamento, colocando uma tenda, e vieram pedir a minha autorização para instalar essa tenda. E aí eu disse, podem, desde que façam um negócio que eu estou precisando, com uma condição. Qual é? Eu quero brinquedos. Quero brinquedos. Como brinquedos? Eu estou precisando de brinquedos para instalar nossas brinquedotecas, e para vocês é super bacana, não me digam que não é, porque vocês vão fazer uma arrecadação de brinquedos, vão mostrar quão justo é o pleito de vocês de aumento de salários e vão mostrar o comprometimento que vocês têm com os valores da Justiça Federal. Para resumir a história, eles concordaram e o protesto também abrangiu os servidores da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral. Minha gente, eles arrecadaram 200 brinquedos nesse protesto e a gente instalou as brinquedotecas. Pouco tempo depois, eu fui fazer um curso da Universidade de Harvard, Inovação e Liderança, né, da Harvard Kennedy School. E aí me veio a professora, na aula da teoria do valor público, com um desafio, em termos de inovação no setor público, de uma bibliotecária no estado de Massachusetts, que de uma hora para outra, por conta da mudança do horário da escola das crianças, foi obrigada a receber muitas crianças que faziam barulho. A gente precisava debater ali o desafio. No final da aula, eu fui falar com a professora. Eu disse, professora, eu tive um desafio que eu acho mais curioso. Crianças em fóruns. Contei essa história toda, ela disse, eu quero conhecer melhor essa história. Eu sei que durante 6 meses a gente ficou em contato, fizemos videoconferência, ela entrevistou algumas pessoas, e ela transformou a nossa história aqui num case que é aplicado nas aulas de inovação da Universidade de Harvard. Ano passado, eu, inclusive, tive a oportunidade e a honra de palestrar numa aula da Universidade de Harvard, contando a história das brinquedotecas, que para a gente era uma coisa tão simples, mas para eles foi muito significativo. Inclusive porque, quando a gente decidiu instalar as brinquedotecas, a gente teve o cuidado de o fazer no Sejusc. Por quê? A nossa ideia era colocar as crianças no local em que a justiça dissemina a cultura de paz, numa sociedade violenta como a brasileira. E assim se fez. Hoje eu desci ali à brinquedoteca, porque tinha uma convidada aqui na vara, e a supervisora da conciliação estava me contando algumas histórias que eu não sabia. Me perguntaram certa vez se os brinquedos poderiam ser doados às crianças que se lhe apegassem. Eu disse, pode ficar muito chato. Uma criança mais carente tem a oportunidade de brincar, né, de ter um brinquedo à disposição, e a gente dizer, pronto, agora vai embora e deixe o brinquedo aqui. Eu sei que ela contou a história de uma criança que veio, ao qual o brinquedo foi presenteado, né, um menino ao qual o brinquedo foi presenteado, e aí a mãe, quando chegou, disse, é verdade que o meu menino pode levar o brinquedo? Ela disse, pode. Eu disse, pronto, meu filho, você pode levar? Eu disse, posso mesmo, mamãe? Pode. Aí disse que o menino saiu emocionado. Ele disse, mas ele está emocionado. Aí a mãe disse, é porque ele estava achando que a justiça era Disney. E aí, veja, se nós precisamos cativar as pessoas para que confiem no Poder Judiciário, a gente está cativando na infância. Ele associou a justiça à Disney. A justiça será um lugar inesquecível para aquela criança, porque na justiça a criança ganhou o primeiro brinquedo. E assim a gente consegue realmente assumir uma postura transformadora em relação à sociedade. Não adianta a gente achar que vai dizer que, porque estamos... matemática não cativa as pessoas. Né? Então, é fantástico, a gente aqui é bem produtivo, etc. Não adianta, a gente precisa cativar as pessoas. E a gente faz com coisas muito simples. Lembra muito a minha filha Cacá. Né? Certa vez, o povo, vocês viram lá, o povo inquieto, aí eu resolvi fazer um castigo inovador, professora.
Pronto, doutor Alexandre, seu filho que estava batendo aí a porta mais cedo, resolveu fazer um castigo inovador. O castigo era ir para um restaurante chique. Eu disse, vocês vão para um restaurante chique. Agora, eu quero ver o comportamento de vocês. Isso aqui é uma aula de campo. Porque esse restaurante é chique. Se vocês me fizerem vergonha nesse restaurante, vocês vão ver a dimensão das consequências. Eu sei que todo mundo ficou muito animado, né? Eu só tenho filhas, como vocês viram, botaram uma roupa bem chique e cada uma foi pegar, porque o restaurante era chique, as mais novas tinham 3 anos, cada uma foi pegar uma bolsa. Não, a Laurinha foi pegar uma bolsa, a Bebel foi pegar uma bolsa e a Cacá não foi pegar uma bolsa. Eu disse, minha filha, você vai de bolsa também? Ela disse, vou não. Eu disse, mas Suzinha, mas vão de bolsa. Ela disse, eu sei, mas Bebel é chique. Eu disse, mas o restaurante é chique. Eu disse, papai, mas eu não sou chique, eu sou simples. Bebel é que é chique. Eu disse, minha filha, e por que você não é chique? Ela disse, porque ser simples é muito mais legal do que ser chique. Então, eu acho isso um mantra da inovação. Inovação não é projeto megalomaníaco. Inovação se faz com pequenas coisas, com pequenas transformações de que resultam grandes feitos, né? De que resultam grandes consequências. O case eu terminei não mostrando, mas aqui está a brinquedoteca, e o case da Universidade de Harvard se chama Ordem Crianças no Tribunal, em inglês, né? Em inglês. Enfim, o que a gente também vai percebendo é que na perspectiva, né, de um processo de inovação que se inicia, as coisas vão mudando muito lentamente, mas a coisa vai acontecendo. Então, só para mostrar para vocês, esse aqui é o Laboratório de Inovação, daqui da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, aquele a que eu me referi. E esse tipo de design visual, né, que a gente pode dizer que começou com uma reflexão sobre gestão e design visual, redundando em inovação, ele passou também a entrar nas unidades jurisdicionais, né? E aí eu queria mostrar, por exemplo, algo que eu fiz aqui na Sexta Vara. Essa é a nossa central de relacionamento. Por que uma central de relacionamento? Antigamente, pessoal, o atendimento era feito aqui no balcão, e eu tenho horror a balcão. Aqui você estão vendo que tem uma janela de vidro, tinha uma sinetinha aqui fora, a pessoa chegava, apertava na sinetinha, o servidor vinha, abria o balcão e dizia, o que é que você quer? Eu disse, minha gente, isso não é uma forma de cativar as pessoas. Então, vamos criar uma central de relacionamento. Vamos botar uma mesa redonda, um ambiente que não está aparecendo aqui, mas aqui tem um ambiente bem confortável para um acompanhante, tem uma outra poltrona aqui, com uma mesinha de centro, o ambiente é bem decorado, normalmente aqui fica um cafezinho. Isso aqui me incomodava, pessoal, porque a foto é antiga. Hoje em dia, esses monitores são inclinados para possibilitar uma melhor interação no atendimento. E aqui a gente vai ter um QR Code, né, disponível para a população para receber informações da vara. O que me incomodava muito é porque, normalmente, como é minha vara de execução fiscal, essas pessoas que aqui comparecem são pessoas que têm suas contas bloqueadas. E essas pessoas querem contar suas histórias sem que as pessoas atrás escutem, né, invadindo sua intimidade. Então, a central de relacionamento tem por objetivo a humanização da própria dificuldade, porque as pessoas estão passando. Não significa dizer que a gente vai liberar a conta, mas significa dizer que mesmo dentro do ilícito, aquelas pessoas, se é que praticaram ilícito, porque em inúmeras situações a gente libera a conta, mas ainda que tenham praticado ilícito, as pessoas são tratadas como merecem, com o devido respeito e com a devida dignidade. Mas aí veio a pandemia, né? Esse ambiente tão bacana precisou ser ressignificado porque as pessoas não recebiam aqui mais o atendimento. Então, logo no mês de abril do ano passado, a gente começou a fazer um trabalho que a gente chamou de experiência do jurisdicionado no atendimento. Fizemos todo o mapeamento de como seria um atendimento de qualidade. E aí, nós criamos uma rotina de atendimento na vara que pressupunha um atendimento por WhatsApp que já existia, porque o diretor do foro nos ofereceu uma linha telefônica, né, para fins de WhatsApp, o atendimento por e-mail, o atendimento era o WhatsApp, o atendimento por e-mail, tinha um outro, por telefone, houve um desvio da chamada telefônica para a casa do servidor que estivesse no plantão, e um link do Zoom, porque a gente já tinha uma conta do Zoom fazia 3 anos, um link do Zoom para que o servidor atendesse olho no olho, porque a gente sentia um pouco de falta disso, para que eu atendesse olho no olho essa pessoa.
né, que precisava do nosso atendimento. E aí, para nossa alegria, 4 meses depois, a nossa central de relacionamento virtual foi veiculada, após algumas palestras minhas, é verdade, numa resolução do CNJ chamada de balcão virtual. Foi rigorosamente a ideia que a gente desenvolvera naquela época. E hoje, né, aquela genuína ideia de abril de 2022 se tornou um projeto da Justiça 4.0, mas nós não estávamos pensando em tecnologia, queremos uma corte online, nós estávamos pensando na pessoa que não estava encontrando um rosto para enxergar durante a pandemia. Então, a tecnologia é uma grande aliada para isso. E aí é importante a gente compreender, quando a gente fala em gestão, doutor Alexandre, que nós exercemos função jurisdicional preponderante, é verdade. Mas, atrelada à função jurisdicional, existe sempre um componente de serviço naquilo que nós prestamos. Aquele serviço a que eu me referi lá no início da palestra. Ora, nós sabemos que a sentença judicial, por exemplo, é um ato de poder do Estado, né? É um ato de autoridade. O senhor, quando profere sua sentença, aquilo ali é um ato de autoridade. Mas tem um sem número de escolhas num juízo de conveniência e oportunidade que o senhor faz, que um sem número de escolhas que o senhor faz em relação àquela sentença, que representa um componente de serviço judicial e que, portanto, exigem gestão e que também expressam o exercício de função administrativa. O senhor vai escolher, por exemplo, o próprio Poder Judiciário, se a sentença será proferida num processo físico ou num processo eletrônico. O senhor vai escolher se a sentença será longa ou curta. O senhor vai escolher se, porventura, vai usar elementos visuais ou não na sentença. O senhor vai escolher a fonte do editor de texto. O senhor vai escolher o tamanho da fonte. Tem um sem número de escolhas ali que podem ser concebidas sob a ótica do jurisdicionado. E aí foi quando surgiu um outro trabalho que a gente desenvolveu aqui durante a pandemia. A gente também ficou muito triste, porque as pessoas a gente não tinha mais contato direto com as pessoas e a gente viu que esse distanciamento seria muito ruim para o nosso trabalho. E aí teve outras iniciativas, mas o fato é que a gente viu que a gente precisava chegar realmente de forma mais contundente na casa das pessoas, de modo a conferir tranquilidade e segurança jurídica quando as nossas decisões fossem proferidas e objeto de intimação. Foi então que a gente resolveu, a gente já tinha um projeto nessa área, em direito visual ou visual law, a gente resolveu confeccionar um mandado diferente, né? E aí saímos com isso, é um trabalho que a gente fez com os estagiários de direito, porque a gente, no passado, tivera duas estagiárias de design, é verdade, como tivemos, normalmente nós temos estagiários de design na vara, nós colocamos estagiários de várias áreas, engenharia de produção, direito, design, né, todos, assim, pessoas de várias áreas interagindo para produzir um direito interdisciplinar. Mas nessa época nós estávamos apenas com estagiários de direito, porque a estagiária de design havia se formado e não havia concurso de estagiário durante a pandemia. Nós terminamos com esse mandado. No mapeamento que fizemos da experiência do jurisdicionado, nós percebemos, junto aos oficiais de justiça, que as pessoas ficavam assim ansiosas quando recebiam o mandado e queriam receber mais informações acerca do que havia acontecido. Então, a gente colocou no centro os canais da Central de Relacionamento Virtual, que estão aqui, inclusive o link do Zoom. Quando esse mandado é recebido por WhatsApp, porque a gente também criou um sistema de telepenhora, telecitação, teleavaliação e teleintimação, portanto, nesse procedimento, basta clicar aqui que o link já está vinculado a cada um desses pictogramas. A gente colocou aqui uma informação que a gente reputou relevante, que é o prazo, né, o prazo que é conferido à pessoa. Tem um link aqui de acesso ao PJE, as hipóteses de parcelamento, como duas recomendações importantes. Não demore a procurar o seu advogado, não demore, e perceba a importância do dever de cooperar com o juiz da Sexta Vara Federal. E, ao final, a gente coloca aqui uma mensagem de boas-vindas. Reforma que você é bem-vindo em qualquer dos canais de atendimento da nossa Central de Relacionamento. Será um prazer receber o seu contato e um privilégio poder atendê-lo com presteza, gentileza e dignidade. Mas vocês estão vendo que aqui tem um QR Code, que é esse QR Code aqui. Esse QR Code, minha gente, dá acesso para um vídeo que eu mesmo gravei
Não estranhe, porque eu estou um pouco mais magro, então não acham que sou eu, mas enfim. Então, deixa eu mostrar o que é que eu digo no vídeo. Foi o mecanismo que a gente encontrou para chegar à casa das pessoas. Prezado senhor, prezada senhora, meu nome é Marco Bruno Miranda Clementino e eu sou juiz federal titular da 6ª Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. A transformação digital é uma realidade no mundo inteiro. No Poder Judiciário não é diferente. Por isso, decidimos inovar na comunicação judicial tradicional e produzir este curto vídeo com o objetivo de facilitar a sua compreensão sobre o documento que você acaba de receber da 6ª Vara Federal. Peço que assista atentamente, porque o conteúdo a seguir será bastante útil para o encaminhamento que você poderá dar ao seu caso. A 6ª Vara Federal do Rio Grande do Norte lida com execuções fiscais. Portanto, ao receber esse expediente, muito provavelmente tramita aqui uma cobrança de dívida federal contra você ou sua empresa. Essa dívida pode se referir a impostos, taxas, multas ou outras obrigações fiscais, seja com a União, sobretudo débitos com a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, autarquias e fundações federais, a Caixa Econômica Federal, especificamente débitos de FGTS, ou o Conselho encarregado de fiscalização da sua profissão atual ou passada. No documento, consta qual é a entidade que está efetuando a cobrança. Ao ler o documento, você encontra essa informação. O documento pode ter chegado a você através do oficial de justiça ou pelo correio. Caso o contato tenha sido feito por oficial de justiça, peço que trate nosso servidor ou servidora com cortesia e coopere com o trabalho dele ou dela. A legislação brasileira estabelece o dever de cooperação de todos os que sejam partes em processos judiciais. O contato do oficial ou da oficiala de justiça pode ter sido feito por meio de aplicativo. Esse procedimento é autorizado pela 6ª Vara Federal. Caso você seja cooperativo, terá um contato direto e facilitado para receber com mais clareza informações sobre o encaminhamento que precisará dar ao seu processo. O oficial ou oficiala de justiça, em todo caso, está também à disposição para indicar os canais para o seu atendimento presencial ou virtual pela 6ª Vara, bem como os respectivos horários. Essas informações também constam do site da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, o www.jfrn.jus.br. No site, você deve localizar a página da 6ª Vara, clicando no link Unidades Jurisdicionais. Também devem constar informações no próprio documento que você recebeu. Leia cuidadosamente o documento e não hesite em nos contatar caso alguma informação não lhe seja compreensível. Atenção! Há um aspecto muito importante. Normalmente, os atos da Justiça fixam prazos. Portanto, tenha um cuidado especial em checar o prazo que lhe foi concedido. Fica a sugestão de tentar resolver o seu caso o mais rápido possível, até porque, se você vier a precisar de advogado, ele precisará de tempo para preparar a sua defesa. Embora estejamos à disposição para prestar todas as informações necessárias, você pode também consultar diretamente um advogado. Dependendo da providência que você queira tomar ao se inteirar do caso, a presença dele em sua defesa será obrigatória e justamente por isso é importante que você não deixe para a última hora a definição sobre como irá proceder. Caso você esteja sendo comunicado de bloqueio da sua conta bancária ou da sua empresa, de restrição a um veículo ou qualquer outro bem de sua propriedade ou da sua empresa, vale a pena checar o que efetivamente houve, porque em inúmeras situações a determinação da Justiça pode ser revertida dependendo das circunstâncias. Caso você reconheça a dívida, há inúmeras hipóteses de parcelamento previstas na lei. Consulte o credor indicado no documento para verificar se você faz jus a algum benefício. O dever de cooperação previsto na lei se aplica a todos, inclusive ao ente que consta no processo como credor de sua dívida e mesmo à Justiça Federal. Portanto, a 6ª Vara Federal do Rio Grande do Norte reforça que você é bem-vindo ou bem-vinda em qualquer dos canais de atendimento da nossa central de relacionamento. Será um prazer receber o seu contato e um privilégio poder atender você com presteza, gentileza e dignidade. Enfim, vou caminhando aqui para o fim, né? Porque já passei aqui do tempo, mas enfim, acho que assim acho que eu posso resumir um pouco meu pensamento acerca da inovação quando eu falo em design centrado no jurisdicionado. É simplesmente oferecer, vocês viram aí que era o sertanejo que estava no slide, é simplesmente oferecer ao nosso jurisdicionado, ao sertanejo, ao povo sofrido do Rio Grande do Norte e do Ceará, nada mais, nada menos
do que o tapete vermelho. E eu não sei se isso é tão difícil, né? Talvez usando aí parafraseando minha filha Cacá, gente, 2 anos, nossa última viagem antes da pandemia, a gente fez uma viagem maravilhosa à Europa, vocês estão vendo aí a foto, foi inclusive com essa aqui é a minha mãe, fomos inclusive com meus pais, e aí a gente fez um cruzeiro ali pelo Jônico e pelo Adriático. A gente foi conhecer Atenas e ela adorou Atenas. Estava mais frio na Áustria. E quando a gente voltou para o navio em Atenas, ela disse: papai, Atenas na primavera tem um clima perfeito para eu morar. Tem um clima perfeito para eu morar. Eu disse: minha filha, mas nós não estamos na primavera, estamos no inverno. Mas ela disse: mas é o clima perfeito para morar. Então, qual é o tapete vermelho que a gente precisa oferecer ao jurisdicionado? É Atenas na primavera. A gente deve buscar a perfeição. Perfeição que eu encontro, doutor Alexandre, professora, queridos colegas do Tribunal de Justiça do Ceará, em Fortaleza. É a cidade em que eu sou melhor acolhido desde sempre. É um local, não existe possibilidade de eu ir a Fortaleza para não haver um churrasco, um jantar especial. É o local em que eu sou tratado com mais carinho fora de Natal. Para a gente, não vou mais porque não é tão próximo, né? Eu me lembro que numa circunstância que eu estava ainda em Fortaleza, minha filha Bebel, enquanto a gente passava ali por Mossoró, disse: papai, Fortaleza é muito longe, é mais longe do que Paris, né? A gente vê como a percepção das crianças é diferente. Eu, na verdade, acho que Fortaleza não é longe, né? O que está, a distância que eu estou identificando em Fortaleza é a saudade, né? E, infelizmente, a frustração de não poder, doutor Alexandre, ter ido presencialmente, mas como é um local em que eu me sinto acolhido com muito carinho, quero dizer que foi muito honroso de minha parte poder compartilhar um pouco da experiência com os colegas do Tribunal de Justiça do Ceará. Muitíssimo obrigado pela deferência do convite. Obrigado, professor Marco Bruno, muito bom. Eu anotei aqui rapidamente alguns pontos, eu já vou abrir para a pergunta dos participantes, mas a fala do senhor me chamou a atenção em alguns pontos centrais, né? Tentando trazer um pouco aqui para a nossa realidade. Eu sempre digo, professor Marco Bruno, que a magistratura, né, o juiz de direito e a justiça estadual, especificamente, eu levanto a bandeira, né, não em termos de segmentação, mas de destacar a relevância dessa judicatura. A gente tem uma riqueza muito grande, que é esse contato, né, desde ali quando tomamos posse com essa realidade, né, essa realidade tão cruel, né, e tão verdadeira também do nosso povo, né, a gente vai ali logo para o interior e às vezes vai para a comarca, né, cada um de nós consegue se destacar, chegar em um local e se depara logo com uma realidade brutal, às vezes muita de ausência total do Estado, né, e isso é um desafio, mas também nos traz, aí dentro do campo da inovação, nos possibilita inovar bastante, né? Então, a gente tem eu digo que é uma luz, né? Essa realidade, a gente nunca pode perder essa realidade de onde nós estamos, né? Onde nós estamos situados. O senhor destacou muito bem a questão dos laboratórios, eu notei aqui a questão da descentralização, atuação horizontal, né? Então, isso fica aqui como reflexão que eu trago, essa necessidade de nós descentralizarmos, né? E até por essa realidade que nós temos sempre batendo na nossa porta, tentar destacar essa descentralização. A parceria com universidades também, né, foi outro ponto muito bom que o senhor tocou, né, essa importância. Eu sei que aqui no nosso TJ, os colegas que estão aí à frente do Laboratório de Inovação trabalham muito com isso e estão intimamente conectados com as universidades. A gente procura, inclusive, isso na nossa SMEC, né, Mariana? Você que está aí, a gente procura sempre, nos nossos grupos de pesquisa, inovar também e trazer essa realidade e o contato com a universidade. E, professor Marco Bruno, o senhor tocou outro ponto que tem a ver com essa questão da nossa realidade. Inovação é ser simples, né? Justiça como serviço, né? E centralidade no jurisdicionado. E isso traz, eu acho que traz uma reflexão muito boa, e aí até para suscitar isso para o debate com os participantes, essa questão de nós não perdermos dentro do campo da inovação. Sempre que a gente fala hoje em inovação,
há uma tendência de se falar em digitalização, em mecanismos digitais, em processo eletrônico, não perdemos de vista, mais uma vez, a nossa realidade da população brasileira, de muitos que não têm acesso nenhum a qualquer, nem mesmo a um tipo de celular, né? Então, a gente nunca perder isso, como o senhor bem destacou, quando pensarmos em inovar, não esquecermos do nosso público, da nossa gente, né, da sociedade ao qual nós estamos inseridos. E então eu abro agora, e eu pediria um pouco auxílio à Marina, que é nossa assistente aí. O senhor não errou o nome não, viu, professor Marco Bruno? A professora Mariana, que está conosco aqui, nossa coordenadora de pós, e a Marina, ela é a nossa servidora nos auxilia aqui nos serviços digitais. Então, Marina, eu vou abrir aqui a palavra aos participantes. Eu não sei, talvez com algum problema no meu site, eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Então, se a pergunta vier para o chat, eu peço, Marina, que você, por favor, fale ou leia a pergunta, que eu não estou realmente com acesso ao chat. Mas se faculto aqui a palavra, quem tiver interesse, pode ligar a câmera e falar e fazer a pergunta direta aí ao professor Marco Bruno. Também não sei, viu, Marina, se nós temos a pergunta no chat. O microfone vai ser liberado. Ok. Temos alguma indagação ao professor Marco Bruno? Pode falar, Maria, fique à vontade. Você levantou a mão. Pronto, eu faço uma ressalva aqui, assim, do que o doutor colocou agora, que eu trabalho no Juizado Especial daqui de Fortaleza, e a dificuldade que eles tinham em ir no judiciário, até mesmo por falta de uma calça comprida. Aí eles vinham de short, porque vinham de trabalho, e muitos não tinham uma calça. Aí eu falei assim, pronto, o rapaz, o zelador não tinha uma calça disponível do trabalho, reserva. Aí ele pegou e disse assim, tenho, Iris, mas é muito frouxo porque eu sou gordo. Tem problema não, amarra na cintura dele, não faz ele voltar não, porque o coitado já vem a pé, vem de bicicleta tão longe, no instante ele entra com a calça comprida, ele veste lá fora, perto do carro, entra e o atendimento. Aí, e muitas vezes é tão precária a situação, de um modo geral, da população, por falta de uma calça para poder entrar. Muitos vinham a pé para poder ser atendido na 4ª unidade, Juizado Especial, aqui de Fortaleza. E teve uma senhora que ela me falou assim, minha filha, eu estou com fome. Eu estou esperando a audiência, mas a primeira audiência está demorando, vai entrar a segunda, eu sei que demora, às vezes, para o juiz, mas eu estou com tanta fome que eu estou passando mal. Aí até eu falei assim, gente, olha, até nisso a gente tem que ter uma reserva. Eu cedi o almoço que eu tinha levado, né? Que eu sempre levava meu almoço separado para dar para ela almoçou. Aí, a partir daquele dia, a gente ficava com alguma cor de biscoito, uma coisa extra, um café do nosso próprio bolso para poder dar, porque realmente a gente vê a necessidade do atendimento no linguajar, as pessoas não sabem se comunicar. É preciso você ouvir com cuidado aquela história que ele vai lhe contar para poder você entender o que realmente ela está em o propósito no balcão do Juizado Especial. Como o senhor colocou, a simplicidade no atendimento de uma forma geral faz com que essa inovação, como teve agora na pandemia, da gente estar fazendo as intimações por telefone, que depois foi colocado o balcão virtual, que foi muito interessante, dentre outras mais. Eu queria só agradecer, né, o seu ponto de vista, que realmente é muito necessário. Obrigada. Eu que agradeço. Posso responder direto, professor? Fique à vontade, professor. Perfeito. Bom, agradeço, então, Maria, pelas suas considerações. Sobre esse tema, eu teria algo interessante, né? Não sei se você sabe, em meados de outubro foi aprovada uma resolução do CNJ que estabelece uma política judicial às pessoas em situação de rua. E, curiosamente, essa política foi gestada nos laboratórios de inovação liderada pelo Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do CNJ. Essa foi uma política de inovação que é voltada às pessoas em situação de rua. Eu sei que é muito triste que a gente precise considerar o olhar especial às pessoas em situação de rua como uma política de inovação, mas, de fato, aqui num país
com as feições do Brasil, o foi. E agora, a própria resolução do CNJ impede que as pessoas sejam barradas em função dos seus trajes, se trata de pessoas em situação de rua. Quando eu era diretor do foro, existia algo que me incomodava demais, que era essa história de você barrar, era regra aqui, e, enfim, era uma democracia. Eu propus, né, no nosso conselho aqui de juízes, que a gente modificasse a portaria e permitisse que as pessoas, pelo menos as pessoas carentes, que entrassem no prédio como quisessem. E, infelizmente, eu fiquei vencido. Então, a nossa ideia na época foi, né, e aí você trouxe a questão da calça jeans, a gente comprou várias calças de vários tamanhos, a gente as colocava num saco plástico e deixava na área da segurança vinculada à recepção. Então, quando qualquer pessoa chegasse sem calça, a gente tinha uma calça de cada tamanho para que essas pessoas não deixassem de entrar no prédio, como forma de a gente não negar o acesso à justiça, né? E também em relação à comida era algo que nos preocupava também. Então, a gente, por exemplo, aqui não tem contrato de lanche. Mentira, a gente tinha um contrato de lanche que era biscoito e algumas, enfim, alguns alimentos justamente para as pessoas carentes do juizado. A gente não tem contrato de lanche, por exemplo, para eventos, enfim, quando é evento da Escola da Magistratura, a gente faz um contrato à parte. E quando se trata, por exemplo, de reunião dos juízes, né, aí o lanche é pago do bolso dos juízes. A gente só tem contrato de lanche para eventos institucionais ou para atendimento justamente dessas pessoas. Então, assim, eu acho que infelizmente a gente não avançou o suficiente naquela época, porque deveria ter permitido que as pessoas entrassem. E olha que tinha um juiz que votou contra aqui, que é muito bacana, diga-se de passagem. Ele disse que estivera na Suprema Corte dos Estados Unidos num curso que fez nos anos 1990, e quando chegou lá no plenário da Suprema Corte, apareceu uma pessoa de bermuda. E aí ele foi perguntar lá, a pessoa que estava com eles, acho que era um juiz que estava se cerimoniando, eu disse, mas aquela pessoa pode entrar de bermuda no plenário da Suprema Corte? E recebeu como resposta, pode, porque esta é a casa do povo. Então, assim, eu não sei por que isso é um dogma tão importante, né? Acho que tem coisas mais importantes para a gente se preocupar. É verdade que algumas pessoas, aí eu acho que é um pouco da sensibilidade da gente, é verdade que algumas pessoas poderiam usar o vestuário para agir de forma desrespeitosa, mas aí eu acho que é o caso de você tomar providências em relação a quem é desrespeitoso, e não estabelecer uma vedação genérica que atinge basicamente as pessoas que mais clamam por justiça. Muito obrigado, viu, Maria, pela pergunta. Teríamos mais alguma pergunta, algum questionamento? Eu agradeço. Obrigado, Maria. Teríamos mais alguma pergunta ao professor? Alguém que trabalha aí no campo da inovação, do TJ? Eu gostaria de fazer uma observação. Por favor, quem está... a doutora Ana Cristina, nossa colega, diretora do Fórum aqui de Fortaleza. Ana Cristina, fique à vontade para perguntar aí ao professor. Primeiro eu quero dizer que essa palestra foi música para os meus ouvidos, e uma música que eu já venho escutando há algum tempo, que é que na verdade é aliar todos os recursos que nós dispomos, até os que nós não dispomos, principalmente com o olhar para o jurisdicionado. E às vezes são situações simples mesmo, que são resolvidas com simplicidade e que acabam por ter essa feição de inovação, porque nunca tinham sido implantadas, né? Então, elas são inovadoras no sentido de ser uma novidade, mas eu também observo que, às vezes, as inovações, elas surgem a partir só da observação das necessidades, né? O primeiro passo, né? A observação das necessidades do seu usuário. E por isso é que surgem, às vezes, tantas coisas simples, porque é como uma pergunta, mas por que a gente nunca tinha feito isso, né? Sempre chega, mas é como a gente não tinha pensado nisso. E essa é uma pergunta que eu acho que para a gente pensar que fica dentro dos laboratórios de inovação é exatamente não ter caixas, não ter as amarras, a possibilidade de você expandir e não pensar dentro daquele padrão que está sendo, que sempre foi imposto, né? Você responder a pergunta que lhe for feita, mas você permitir lidar com o problema com todas as perguntas e sem uma resposta certa ou errada. Então, eu queria só enaltecer aqui a visibilidade que é dada para um assunto que muitas vezes, por envolver os aspectos mais simples,
do dia a dia, do atendimento, do acolhimento, do olhar atento ali para aquele cidadão que chega. É quem chega e pega uma fila e fica em pé do lado de fora e você oferece a cadeira e já passa depois a colocar a cadeira como um elemento daquela recepção. E aí vai incorporando providências que muitas vezes são providências simples, singulares, como a gente tem aqui no Fórum dos Carrinhos de Bebê, né, que a gente tem um fórum muito extenso, que foi a nossa associação que acolheu um pedido meu, exatamente para dizer, olha, eu quero que eu mais vi a observação, eram as mães com criança no colo, com bolsa, com papel na mão, atarantada, menino chorando. Isso resolvia tão facilmente se elas estivessem com o carrinho, mas aí ela vem de ônibus, ela não vai trazer o carrinho. Então, a gente ter isso é uma solução tão pequena, que a associação, o custo foi tão pequeno, e um valor, dessa forma como foi colocado, um valor que agrega o olhar do juiz, a sensibilidade para aquela situação do jurisdicionado, que eu acho que são medidas que você vai agregando e que se transformam em um local que é acolhedor para se oferecer o serviço da justiça da forma como foi dito. Então, eu estou achando, eu quero dizer só a palavra, achei lindo tudo, né? E parabenizo e digo que fico mais motivada e mais encantada de pensar a justiça dessa forma, sendo entregue por pessoas, para pessoas, visando solucionar os problemas que nos chegam. Eu Obrigado, quero... Cristina. Professor, a Ana Cristina, nossa colega, ela é uma magistrada, está, né, renovada aí o biênio dela da gestão como diretora do fórum aqui da comarca de Fortaleza. Acho que você deve, não sei se você conhece aqui o Fórum de Fortaleza, mas é um fórum imenso, né, e uma atividade muito grande. E a Ana Cristina vem desenvolvendo um trabalho brilhante, sempre com essa visão inovadora e esse olhar feminino que ela trouxe e mudou realmente o paradigma do fórum, trazendo soluções simples, mas acolhedoras, né, com esse olhar que a gente bem destacou e que o senhor bem destacou na palestra, né, que é essa questão da simplicidade e não perder de vista as pessoas, né, a quem se destina a prestação jurisdicional. Obrigado, Cristina. Passa a palavra ao professor. Pois é, não. Bom, primeiro eu queria dizer que fiquei encantado, fiquei eu com a ideia dos carrinhos de bebê. Achei fantástico. Vou até conversar por aqui, porque talvez seja uma ideia bacana para cá também, que normalmente não é tão simples, né? Achei formidável. E aí vejam, é muito claro, Ana Cristina me permita chamá-la assim, Não? é muito claro, assim, realmente é o fórum perfeito, porque é muito grande, é o Fórum Clóvis Bevilacqua, eu imagino, né? Eu estive, inclusive, aí é gigante, eu acho que é o maior fórum do Brasil, talvez, ou pelo menos o maior fórum horizontal. Então, é o fórum perfeito para a gente sentir essas dores, né? De como, imagina, a pessoa vai entrando com a criança, e a criança vai pesando, e a criança vai pesando, e a criança vai pesando. E, assim, realmente o gesto genuíno de olhar justamente para aquela criança cujo braço está pesando para aquela pessoa cujo braço está pesando por conta, né, da necessidade de carregar a criança. Achei fantástico, realmente. A gente tem uma outra ideia muito boa, que eu acho simples também, aqui só compartilhando, que é o registro no piso a primeira a gente fez uma comunicação visual com cores, o simples, o básico, né? Que todo mundo sabe. Eu tenho depoimento de usuário que diz assim, olha, porque a gente entende, porque é letra, né? Números e cores. Então, para o cidadão que chega aqui enfrentando a fragilidade do não conhecer, já oprimido pela imponência do prédio, ele lidar com aquilo que ele tem conhecimento e propriedade é algo muito confortável, porque aí você já deixa ele numa situação mais tranquila. Eu já sei chegar, porque é só eu seguir essa linhazinha no piso aqui, e é uma linha vermelha que vai até o setor vermelho, é a linha amarela que vai até o setor amarelo, um pouco como os hospitais, o que permite eles se identificarem, chegarem com autonomia, né? E a gente tem uma sala de amamentação também, viu, professor? A gente também criou uma sala de amamentação porque via as mães pelo corredor. Não é uma ideia nova, não é mas a gente reproduziu uma prática muito humanizada. Eu vou parar por aqui porque para não tomar o lugarzinho aí dos colegas que também querem falar.
É fantástico. Essa ideia das cores é formidável. A gente no de Natal não tem, mas em 2007, quando a gente inaugurou o chamado Fórum Social do Recife, que era o fórum dos Juizados Especiais Federais, a gente usou. Eu, inclusive, atuava nesse fórum, adorava, né? E se utilizou. A minha vara, por exemplo, era cor verde. Agora vocês vejam, terminaram abandonando o fórum porque o fórum era na área central, não era uma área, assim, saíram do fórum. Eu achava o fórum magnífico, né? Uma pessoa muito sensível também, como certamente você é, que foi a nossa então presidente, a desembargadora Margarida Cantarelli, que, diga-se de passagem, foi a única presidente que o nosso tribunal teve, né? Então é realmente muito bacana. E a sala de amamentação a gente também implementou aqui. Inclusive, a cadeira daqui do fórum, Ana Cristina, é a cadeira em que minhas filhas foram amamentadas. Porque quando minha esposa terminou a amamentação, a gente trouxe a cadeira para cá e aí virou a sala de amamentação. A gente fez com doação, professor, Marco, dos servidores. Uma mãe que uma servidora doou todo o material dela, trocador e tudo. Foi muito legal isso. É O muito envolvimento bacana. também de todos. Muito bacana. Então, Alexandre, tem duas perguntas, como você não está vendo o chat, tem duas perguntas no chat. Se quiser, eu já passo a respondê-las. Pode passar, por favor. Perfeito. Primeiro tem uma pergunta aqui de Gledielane. Ela pergunta se o vídeo mostrado há pouco é enviado a partir do WhatsApp ou da página do tribunal. Na verdade, o vídeo o vídeo é acessível pelo QR Code que estava no mandado, aquele QR Code que aparecia ali na imagem. Então, se a pessoa, por exemplo, recebeu o mandado fisicamente, acessa via QR Code. Se, porventura, a pessoa recebeu o mandado pelo WhatsApp, ela recebe um link, né? A gente, além do mandado, coloca um link também. Então, o vídeo não está na página da sessão judiciária, não. Aqui a gente não tem, a gente tem 7 páginas, uma do tribunal e uma das sessões judiciárias. Então, não estaria na página do tribunal, porque senão era informação demais. Termina sendo complicado para uma pessoa do Rio Grande do Norte acessar um site que é de Recife. Então, a gente tem o do próprio estado. Depois tem uma pergunta aqui de Luiz Eliésio. Ele diz: boa noite a todas e todos. Primeiro, quer parabenizar a SMEC pela iniciativa e, enfim, e pergunta se eu poderia dizer, pergunta se eu vejo a utilização de blockchain em atividades ligadas ao Poder Judiciário, se não, qual a razão, sim, como e quando. Bom, primeiro que, agradeço também pela pergunta, Eliésio. Eu achava muito bacana, mas eu fiz no ano passado um curso em São Paulo, tem uma universidade meio corporativa, uma universidade meio desconstruída do Vale do Silício, tem uma filial em São Paulo chamada Singularity University. Eu fui convidado para fazer esse curso, um curso de 3 dias, e fiquei muito, confesso, não desisti do encorajamento referente ao emprego de tecnologia no Poder Judiciário, mas eu, pelo menos, fiz uma reflexão crítica que me pareceu importante. E veja que eu não desisti a ponto de que a gente já iniciou lá no TRF, eu desafiei lá a nossa diretora de tecnologia da informação a fazer um estudo para ver se a gente vai comprar esse ano um espaço já no metaverso, ver se a gente já coloca o TRF no metaverso, porque justamente em função desse curso eu terminei ficando, aliás, com um certo receio quanto a dificuldade que o Poder Judiciário vai ter de promover o controle e, portanto, a aplicação da lei em relação às relações sociais e, portanto, jurídicas que ocorrerão em ambientes, né? Aí, no caso do metaverso, alguns dizem que é um espaço virtual e outras pessoas dizem que é um tempo. Na verdade, como se trata de uma outra dimensão de estabelecimento de relações sociais, na verdade, a gente pode dizer que a gente vai estar num outro plano em termos de tempo e espaço, né? E o danado é que quem chegou primeiro lá foi a iniciativa privada, com suas próprias regras. É verdade que o Facebook está saindo na frente, eu sei que ainda estou falando do metaverso. O Facebook está saindo na frente, mas a ideia é que o metaverso seja um ambiente em que várias empresas, né, a ser explorado por várias empresas, como a internet, seja um ambiente que não tenha propriamente um proprietário. Mas o fácil, para quem não conhece o metaverso, né? O metaverso é um ambiente virtual, no contexto de uma relação de espaço e tempo, que está sendo criado para que você possa se expressar como ser humano lá dentro.
Ou seja, é um local para que exista um avatar seu e no qual você será uma pessoa eventualmente diferente. Né? Isso talvez faça mais sentido para a turma que gosta de jogos. Inclusive, estavam me dizendo, tem uma palestrante famosíssima já no metaverso. Aí a palestrante parece que foi chamada para palestrar num auditório em São Paulo e disse que não sabia palestrar. Diz que a palestra foi sendo frustrante, decidiram colocá-la no metaverso no meio da palestra, e a palestra foi um sucesso no metaverso. Ela não sabe ser quem é no metaverso no nosso ambiente. E o investimento no metaverso está sendo enorme. Diz que as grifes, por exemplo, a Gucci, a Louis Vuitton, diz que já tem lojas no metaverso porque o povo já vai ser chique no metaverso. Minha preocupação é que se fala na existência de empresas no metaverso, mas ninguém está falando do Estado no metaverso. Então, eu já soube que o Supremo Tribunal Federal está realizando também estudos para saber se vai entrar ou não no metaverso. Eu soube também que o Tribunal de Justiça de Pernambuco iniciou seus estudos e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também iniciou seus estudos. Então, fica o convite aí ao Tribunal de Justiça do Ceará para, pelo menos, iniciar os estudos e, de repente, compartilhar também sua opinião com o TRF da 5ª Região, porque a gente ainda está na dúvida. O fato é que eu estou com uma preocupação quanto à existência de um ente coletivo no metaverso que não seja privado, né? Do resguardo do funcionamento da lei no metaverso. E aí, por que eu falei do metaverso, Eliésio? Porque quando se falava da segurança nas relações que se estabelecem via blockchain, eu achava aquela coisa fantástica, então nada melhor, né? Sobretudo com o nosso sistema cartorário, que estabelece apenas uma presunção iuris tantum de veracidade daquilo e, portanto, de validade daquilo que certifica. Para mim, me pareceu fantástico que você tivesse um instrumento tecnológico que permitisse uma presunção absoluta daquilo que, né, vai surtir efeitos jurídicos. O grande problema, minha gente, é que quando eu fui compreender o funcionamento do blockchain, a estrutura matemática que fundamenta, né, a sua construção, eu percebi que uma decisão judicial não se cumpre no blockchain. Não se cumpre no blockchain. É impossível, você não consegue modificar uma informação que ingressou naquela cadeia, como aquela cadeia segura do ponto de vista matemático. Então, se ela ingressou, vamos supor que você percebeu que determinada relação jurídica se constituiu com base numa fraude que ocorreu, que lhe foi prévia, que lhe foi pressuposta. Você reconhece a fraude aqui, mas você não cumpre. Você não reverte as criptomoedas, por exemplo, para a pessoa em favor de quem foi reconhecida a fraude. E eu comecei a me preocupar com isso, porque aí, lembrando Lacordaire, né? Entre o forte e o fraco, é a lei que liberta e a liberdade que escraviza. Então, essa foi a minha grande preocupação, aliás, e por isso é que eu deixei de ter a opinião formada que tinha em relação ao blockchain, porque eu terminei identificando naquilo um risco muito grande quanto à sobrevivência do próprio direito. Nesse curso, eu escutei coisas que me assustaram. Eu cheguei angustiadíssimo. Eu lembro que eu dei aula no mestrado no dia seguinte. Eu disse, minha gente, era a minha primeira aula do semestre. Minha gente, eu estou enlouquecido. Enlouquecido, vou logo daqui compartilhar as minhas angústias em relação a esse curso. Aí, por exemplo, me disseram, a gente na aula sobre inteligência artificial, aí primeiro falando, né, de aprendizado de máquina, depois de aprendizado profundo, deep learning, tá, dizendo da quantidade de dados, né, que eram associados, e eles falando, né, de uma tecnologia que está em via de desenvolvimento, que é a computação quântica. E eles disseram, Ana Cristina, que quando a computação quântica estiver devidamente consolidada, eles têm condições de sinalizar com 100% de certeza qualquer fato, com base nos seus dados. Segundo eles estão dizendo, você nasce e a pessoa já aponta o dia que você morre. Aí eu disse, bem, isso para mim é o fim da esperança. E se é o fim da esperança, lógico, porque a esperança tem um componente de incerteza. Não é isso? Tem um componente de incerteza. Se é o fim da esperança, é o fim do direito. E eu não sei se os seres humanos estão preparados psicologicamente para conhecer o futuro. Como será a vida da gente se a gente souber o dia que a gente vai morrer?
Então, inclusive, eu, semana passada, terminei começando uns debates com o professor Juarez Távora, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele começou a fazer um estudo sobre inteligência artificial, justamente assustado com algumas das consequências que podem advir do emprego desmedido de inteligência artificial, inclusive em função de vieses cognitivos que as máquinas absorvem de nós mesmos, porque absorvem os nossos defeitos e os tornam cálculos matemáticos, né? E aí eu comecei a ficar um pouco reflexivo, porque eu escutei de um grande empreendedor, né, um professor de neurociência, que é um grande empreendedor, né, brasileiro, inclusive hoje sediado em Dubai, né? Ele tem uma empresa aqui com base em dados, né, apresenta soluções tecnológicas. O que foi que ele nos disse, né? Era um evento só com gente da área jurídica. Só com gente da área jurídica, basicamente com gente do Judiciário e do Ministério Público. 50 pessoas. Ele dizia, nós não temos limites. Nós precisamos de vocês. Porque nós não temos limites. Então, é preciso ter... Olha que a gente está numa palestra sobre inovação, mas se a inovação é o foco no ser humano, eu preciso ter um certo cuidado quanto aos aspectos éticos que envolvem o emprego de tecnologia, porque inovação não é tecnologia. Então, Luiz Eliésio, eu não, a princípio, eu não respondo mais positivamente, eu não acho que seja inviável, mas eu penso que a gente precisa ter um certo cuidado quanto à substituição de determinados... minha gente, a gente pergunta, eu sei que eu falei lá em Atenas na primavera, na perfeição, mas a gente fala naquela perfeição humana, e a perfeição humana tem que ter um componente, tem que ter um certo componente de erro, né? Tem um filósofo indiano, Rabindranath Tagore, né? Ele basicamente dizia, se fechares as portas a todos os erros, a verdade ficará nua, a verdade ficará na rua. Então, assim, essa perfeição matemática, ela, no meu entender, é incompatível com a humanidade, né? Porque e aí, para a gente fazer, de repente, uma homenagem a Marília Mendonça, o que é do amor sem a sofrência. A gente sequer tem condições de assimilar o que é o amor, que é um sentimento positivo, se a gente não tiver um componente de sofrimento. Por isso que eu, assim, tenho enxergado com uma certa atenção determinadas ferramentas tecnológicas que se propõem a oferecer 100% de segurança jurídica. Porque, inclusive, se nós estamos diante de um modelo de vida que prevê o futuro, até o conceito de segurança jurídica se esvai, porque o conceito de segurança jurídica pressupõe uma certa relatividade. Eu prefiro um mundo imperfeito do que um mundo matemático. Professor, inclusive a gente aproveitar essa pergunta que foi feita para, quem sabe, o senhor comparecer conosco na nossa pós-graduação aí que a SMEC lançou o edital hoje, nos módulos especiais, a gente pode trabalhar essa temática. Eu acho que é uma temática que suscitaria muitos debates, e tê-lo aqui, quem sabe, no decorrer da nossa pós, nos módulos especiais, que a gente pretende trazer dentro da pós-graduação da SMEC, nesse módulo especial, algumas palestras exatamente sobre temas desse caráter, né? Eu acho que seria muito bom. E aí, aproveitando para fazer essa divulgação, né, a quem estiver assistindo, a SMEC lançou hoje o edital de pós-graduação em Direito Público e Poder Judiciário. Então, quem tiver curiosidade, é só clicar lá no site da SMEC, que está disponível para os nossos servidores e magistrados. Professor, eu não sei se nós temos ainda alguma pergunta, mas já vamos avançando aqui para 19 horas. Só verifica algum aí no chat, porque realmente eu estou sem acesso aqui. Não verifico, não. Realmente não tem mais pergunta, não. Ok, pois devido a esse avanço das 19 horas já quase, eu, professor, agradeço em nome da escola imensamente a sua participação, Ana Cristina também aí, que nos enriqueceu com a experiência dela, a direção do fórum, e a todos que estavam aqui pacientemente nos escutando e essa excelente palestra do professor. A SMEC agradece, Marco Bruno, a sua atenção conosco. Fica já aqui o convite, né, para essa nova temática, que eu acho que vai ser bastante interessante. E é isso. Passar a palavra ao senhor para as considerações finais, alguma questão que o senhor queira colocar.
Eu basicamente só queria reiterar os agradecimentos pela deferência do convite, pelo carinho com que sou tratado em Fortaleza e no Ceará em geral, dizer que fico à disposição para debater esse e outros temas, fazendo votos de um ano, já que estamos ainda no início do ano, de um ano excelente, muito abençoado pela frente, que a gente possa finalmente se reencontrar, inclusive sem máscara. Muitíssimo obrigado. Preferência no mundo presencial, né? Sem avatar. Eu acho que prefiro o mundo assim real, né? Pois Mas é é, isso. não sei se um vinho tem o mesmo sabor no É verdade. metaverso, né? Não sei se lá vai soar o mesmo sabor, não. Mas é isso. Boa noite a todos e a todas. Um abraço. Fiquem com Deus. A saúde e paz.